Boa noite, irmãos, graça e paz. Alegria revê-los mais uma vez. Eu vim para a Piba para compartilhar um pouco daquilo que eu recebi e aprendi de tantos mentores e mentoras que me ajudaram a conhecer Jesus, de homens e mulheres que acompanharam o meu crescimento em Cristo, no tempo em que o discipulado era literalmente caminhar junto da pessoa. E não confundir o discipulado com um curso que se faz durante um ano, ou em algumas reuniões dominicais, e depois das reuniões acharmos que já aprendemos tudo do discipulado. Pessoas que olharam para mim, me permitam a alusão, substância ainda informe como cristão, e olharam para mim com os olhos de Jesus, de que poderia ser alguma coisa nesta vida, de que poderia ser um ser humano que poderia aproveitar tudo que nós podemos desfrutar quando Deus nos criou para adorá-lo e para desfrutar da sua presença em todas as áreas da nossa vida. Pelo testemunho da minha mãe, que foi a grande mentora, que orou pela conversão da nossa família e que teve a alegria de ver todos os seus familiares se entregarem a Jesus. Minha irmã mais nova converteu-se, depois a minha irmã mais velha, Marina. Eu fui o primeiro homem da casa a me entregar a Jesus com 17 anos, 1972. Depois, a conversão do meu irmão, que seguiu uma seita satânica durante muitos anos, mais de 35 anos. Músico, maestro, com uma espiritualidade confusa e que caminhou em diversas religiões. E Deus deu a graça e a alegria de ver o meu irmão um dia se render a Jesus e se tornar também um irmão na fé. Ele já está na presença do Senhor desde o dia 30 de dezembro do ano passado, fez 70 anos, com uma jornada lindíssima no mundo da música, uma pessoa extremamente inteligente e que teve a oportunidade de conhecer a Jesus. Meu pai foi o último dessa resposta das orações da minha mãe. Ele morreu de Alzheimer, mais de 7 irmãs morreram também de Alzheimer, uma família de 15 irmãos. E ele se entregou a Jesus já quando estava com Alzheimer, portanto fez, segundo a minha mãe, 19 entregas para Jesus. Porque ele se entregava e esquecia que tinha se entregado a Jesus. Então ele virava para minha mãe e falava assim: Laura, eu já me entreguei a Jesus? Já, e pode se entregar quantas vezes quiser para tirar o atraso. E eu tive a possibilidade de pregar no dia do funeral do meu pai. Meu pai tinha vergonha de ter um filho pastor. Teve outros sonhos para a minha vida. O máximo que eu imaginei ser um bom músico, porque já trabalhava desde os 14 anos como um músico profissional junto com meu irmão. Mas eu jamais imaginei que Deus me desejaria que eu me tornasse um pastor. E eu me lembro que ele falava assim: eu tenho 2 filhos músicos, um toca na igreja e outro toca aí na noite. E o meu irmão depois veio tocar sim à noite, mas também nos cultos da noite. E poder um dia ouvir do meu pai, e também no dia em que minha avó faleceu, com um padre, médiuns espíritas vindo, porque a família tinha toda essa espiritualidade confusa, se aproximando para falar no enterro dela, e ele falou assim: você é um pastor, eu tenho a alegria de ter um filho pastor. Conduza o culto fúnebre da minha mãe. A minha mãe se entregou a Jesus com 70, a minha avó se entregou a Jesus com 75 anos.
ouviu um programa de rádio, aí ligou para minha mãe, que já era cristã, e falou assim: agora nós somos irmãs em Cristo. É a força da rádio. Eu trabalho com a Rádio Transmundial. Transmitimos para tantos países do mundo programas nas suas línguas específicas. Tenho o programa Sons do Coração já há 17 anos. Então, o que vim aqui compartilhar com vocês é o que eu aprendi de homens e mulheres que olharam para mim, pastor Jaime Kemp, que fundou a Missão de Vencedores para o Cristo, Dr. Russell Shedd, que investiu na minha vida, no meu tempo de preparo teológico, um santo homem de Deus. Tive a alegria de vê-lo pregar na minha ordenação. Alguns homens que já partiram. Então eu sinto que estamos vivendo uma mudança geracional. Aqueles que influenciaram a nossa geração, pessoas que fundaram missões como Palavra da Vida, Mocidade para Cristo, Aliança Bíblica Universitária, Jovens da Verdade, Jovens em Cristo. Nós vivemos um avivamento no início dos anos 70 e nós não nos demos conta. Os acampamentos estavam cheios de jovens. E muitos, como eu, que era um roqueiro novo convertido, não era acolhido nas igrejas. E Deus abriu esses espaços nestes acampamentos para pessoas também investirem na nossa vida, acreditando lá na frente que poderíamos ser servos de Deus e homens que iriam se consagrar na implantação do reino de Deus. Então, eu vim compartilhar um pouquinho da quilometragem rodada. Ano que vem, 50 anos de ministério, 51 de conversão. E vou concluir o congresso desse final de semana com o tema que foi encorajado para compartilhar desde sexta-feira, numa reunião com a liderança da igreja, ontem num curso com diversos participantes, tentando rever o conceito da adoração. E podemos começar a acompanhar os slides, se estiverem aí. Adoração e serviço. Uma espiritualidade prática da igreja local e no mundo. Mas antes de irmos mais à frente, eu gostaria de ler 3 textos da Palavra de Deus. O primeiro está na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação, ela não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de ter a salvação. Pois foi Deus quem nos fez, e o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. A outra versão, que de antemão preparou para que nós andássemos nela. Ainda o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, que você provavelmente sabe de cor. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é para Paulo. Quero convidar os irmãos a abrirem na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 21. Portanto, deixem todo costume moral e toda má conduta, aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Em outra versão, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra de Deus.
Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada e depois vai embora e logo se esquece. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. E se alguém examina bem esta lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que esta pessoa fizer. Uma das poucas referências na Bíblia que diz, em outra versão, se você fizer isso, você vai ser uma pessoa feliz. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e ele está enganando a si mesmo. Para Deus o Pai, a religião, a palavra treskeia no original, a religião pura e verdadeira. O outro significado dessa mesma palavra é a adoração horizontal. Se quisermos viver a verdadeira adoração prática e horizontal, e não somente vertical da relação que fazemos quando cantamos, levantamos nossas mãos, saímos ao encontro do Senhor com ações de graça, a verdadeira religião pura e sem mácula é essa: visitar e ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. Muito bem. No universo acadêmico teológico, essa questão ou essa compreensão da adoração muitas vezes foi questionada no pensamento do apóstolo Paulo e no pensamento de Tiago. E nós vamos caminhar um pouco tentando resgatar esse conceito do serviço como adoração. No Antigo Testamento, não só amar a Deus, temer a Deus, mas o servir a Deus é uma compreensão mais ampla do que significa adorar. Pouca coisa tem a ver com música, apesar da música ter sido instrumento de adoração e de proclamação das virtudes de Deus pelo povo de Israel, e que foi compartilhado esse mesmo desafio para a igreja de Jesus. Então, adoração tem uma parte que é significativa, importante, mas não é a essência. Até mesmo porque a música, o cântico, os corais, os instrumentistas, os poetas, têm o ministério da música como serviço. Não é um trabalho de entretenimento. Não é um mercado de entretenimento. E lamentavelmente o nosso país foi invadido com uma compreensão de que a adoração é performance, é show, é termos som, iluminação. Igrejas que procuram hoje ter uma estética sonora e artística. Deus não está à procura de artistas, de músicos. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E hoje quero refletir um pouco com os irmãos neste resgate da nossa adoração existencial que envolve o serviço. A adoração tem a nossa razão existencial baseada em Isaías capítulo 43, 7, os que formei e fiz para a minha glória, Efésios capítulo 1, de 10 a 11. Todos nós fomos criados para o louvor da sua glória. A razão de existência, de você estar vivo hoje, de você ter constituído família, de você ser um profissional, de você ter uma história como ser humano, é para que você pudesse viver esse projeto existencial que Deus deu a todas as suas criaturas, que foram criadas à sua imagem e semelhança, e que agora refletem a imagem e precisam refletir a presença de Jesus no que são e no que fazem. O Catecismo Menor de Westminster, escrito durante quase 40 anos, 1619, a primeira pergunta que nós encontramos nessa coletânea de doutrinas da herança protestante, evangélica, cristã: para que o homem foi criado? O homem foi criado para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. Nós vimos isso no curso ontem, revimos esses conceitos, e, portanto, compartilhe um pouco desses conceitos para nós tentarmos pensar ou desenvolver esse pensamento e essa mensagem numa mesma direção. A queda do homem
quebrou a comunhão com o Criador. O homem foi criado para adorar a Deus, mas ele virou as costas para Deus. Ele não quis servir o Criador, ele não quis fazer a vontade do Criador. Ele renegou isso e pecou. Este é o pecado que trouxe todas as consequências na história da humanidade. Nós fomos criados por Deus e não quisemos mais servir o nosso Deus. E Deus precisou intervir na história. Como é que Ele poderia nos trazer para esse projeto existencial que Ele deu a cada um de nós? Eu preciso intervir na história. Vamos ver mais esse conceito. Deus prestou um serviço à humanidade que estava perdida nos seus delitos e pecados, que estavam mortos nos seus delitos e pecados, e Deus intervém na história, e Ele vem e desce da sua glória, e assume a forma de ser humano. E nós vimos na reflexão de hoje, Ele assumiu a forma de servo, Ele esvaziou-se de si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Portanto, a adoração envolve também toda a plenitude da vida, mas envolve também a possibilidade de sofrermos, de vivermos o martírio e de entregarmos a nossa vida por causa do Evangelho. Nós vimos hoje de manhã, quando estudamos a carta de Filipenses, olha, vocês receberam não só a capacidade de crer do Evangelho, mas de sofrer por causa do Evangelho. E olha, esse sinal que para eles é de perdição, para nós é de salvação, porque quando Paulo estava preso, os cristãos estavam morrendo nos coliseus, nas arenas, por ordem do imperador. Estavam sendo traspassados por espadas, estavam sendo entregues aos leões. Ah, não, esse evangelho eu não quero. Eu quero um evangelho que só me traga benefícios. Eu quero um evangelho para me tornar apenas uma pessoa realizada como ser humano, tudo para mim, focado em mim, uma visão antropocêntrica da vida. E se as pessoas não entenderem que quando nos entregamos a Jesus, nós vamos também perder coisas. Quando abrimos mão da nossa vida para colocarmos o amor a Deus prioritariamente na nossa caminhada. O homem perde a capacidade de adorar. Vimos que no Antigo Testamento a adoração envolve amar a Deus em primeiro lugar. Adoração é uma questão de amor. Quando Jesus confronta e dá oportunidade para uma prostituta se tornar uma adoradora, com maridos que na verdade não eram maridos, e essa prostituta se torna na história uma adoradora, bebe da água da fonte que Jesus ofereceu. Você não vai ter mais sede se você beber da água que eu te der, e você vai ter agora um significado, porque você foi amada por Deus na cruz do Calvário. Olhe para a pessoa do seu lado, faz aquela cara de santo e diz assim: boa noite, você está bem? Está acompanhando aí a nossa caminhada? O pastor está empolgado, será que ele vai falar muito mais? Né? Adorar é amar a Deus, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, adorar é temer a Deus, ao Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás. Serviço e compromisso com Jesus é resultado da nossa alma regenerada. Vida de serviço e de compromisso com Deus é a nossa resposta prática quando confessamos a Cristo como Senhor, não somente como Salvador. A ênfase do Novo Testamento é vivermos debaixo da autoridade e o senhorio de Jesus Cristo. E Paulo tinha essa compreensão. Vamos para o outro slide. Adoração, então, envolve um rito interno de crer. E só Deus conhece o que acontece dentro do nosso coração. O Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aqueles que passam por uma transformação no coração e adoram sinceramente a Deus, mas que continuam adorando a Deus na verdade do Evangelho, em Cristo, no Logos de Deus, no Verbo de Deus. É por isso que eu e você precisamos conhecer de cor Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, o Sermão do Monte, onde está a espinha dorsal, o conteúdo amplo, profundo, do que envolve estarmos vivendo na verdade do Evangelho. Crianças de 12, 13 anos no mundo muçulmano sabem o Corão de cor.
E o nosso parâmetro, a nossa régua, é a mensagem de Jesus. Ele é a própria mensagem, Ele é o Verbo de Deus, Ele é o Paráclito junto com o Espírito Santo, que atua e que transforma a nossa vida para sermos seguidores de Jesus. Portanto, para ser adorador eu preciso de uma transformação interna. Ah, mas olha, você está olhando aqui a Piba, todos são adoradores aqui? Eu não sei. Somente Deus conhece o nosso coração. Eu aqui pregando com um jeitão mais de religioso, talvez um pastor que tem toda essa herança, que também tem a sua beleza, mas ninguém sabe se no meu coração de fato eu estou adorando a Deus. Portanto, a adoração envolve uma transformação interna. A adoração, para Paulo, envolve uma mudança de mente. No texto de Efésios, nós vemos que nós andávamos segundo a nossa mente, sem a iluminação do Espírito Santo de Deus. E Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos que apresenteis o quê? Só o Espírito? Não, os nossos corpos. Nós perdemos uma teologia, uma compreensão bíblica do corpo. Há segmentos na história, e mesmo no pensamento grego, que as pessoas achavam que a matéria não tinha valor nenhum. Adoração é espírito e é verdade. Não, nós viemos aqui com os nossos corpos. A restauração de Deus é não somente para a nossa mente, mas para os nossos corpos. E é com os nossos corpos que nós vamos oferecer serviço a Deus e o nosso compromisso na expansão e na implantação do reino de Deus. Mas precisa começar pela transformação da mente. A obra do Espírito é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos converter à verdade. Uma pessoa que de fato se converteu, ela está passando por uma mudança de mente, uma metanoia, uma nova maneira de pensar. É por isso que estamos estudando a Bíblia, é por isso que você entra numa igreja local e começa a conhecer a palavra de Deus, para que essa mente vai sendo transformada pela ação do Espírito Santo de Deus. Apresente os seus corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o seu culto racional. Não é somente emoções. Eu sei porque sigo a Jesus, eu sei a obra que Ele fez, eu sei o que Ele espera de mim. Ele se revelou totalmente em Cristo e na sua palavra, para que nós pudéssemos ser e viver como discípulos do Senhor, dando um testemunho e sendo sal e luz numa geração ainda perversa e corrupta. Não se conformem com esse século. Nós não nos conformamos com nenhum tipo de violência na sociedade. Nós não nos conformamos com a família destruída, com as separações. Nós não conformamos com os nossos pecados ocultos. Nós não nos conformamos com a violência de crianças, de mulheres do nosso país. Nós temos uma veia que é uma veia protestante. E os evangélicos não protestam mais com um estilo de vida bonito e que mostra a vida de Jesus em nós. Não, nós não nos conformamos com isso. Nós não estamos acomodados com as opressões satânicas, com os desvios de compreensão, de pseudo-pastores e pseudo-profetas que ficam falando coisas do seu próprio coração que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E o texto diz, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Numa exegese mais profunda e bíblica a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para Ele. Porque a vontade de Deus nem sempre é boa e agradável para nós. A vontade de Deus nem sempre é boa e agradável para nós, mas para Deus, que vai concretizar os seus propósitos na nossa vida e na vida da sua igreja, ela é boa e agradável, perfeita para Ele. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos caminhar mais um pouquinho, andar mais um pouquinho. Pastor, quando estiver na hora de terminar, irmão, fala assim, tá bom? Chegou a hora, tá? Minha esposa não veio. Minha esposa, quando me vê empolgado para pregar, ela faz assim, ó. Ela anda assim, faz assim. Se eu me empolgo e não paro, ela vai lá atrás e faz assim. Então, na hora que tiver para terminar, o irmão pode... E hoje escapamos também de ficarmos iguais. Eu vim com uma camisa vinho. Na última hora eu peguei essa cinza. De manhã nós estávamos com uma camisa azul igual. Que coisa, hein? Sintonia, hein? Deus intervém na história, no projeto de redenção. Jesus traz a salvação e resgata-nos ao propósito inicial. Adoração é agora viver para a glória de Deus como Cristo. Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Portanto, quer comais, portanto, quer bebais, portanto, comer um caranguejo para a glória de Deus. Namorar para a glória de Deus. Fazer o seu imposto de renda para voltar para Deus, para a glória de Deus. Fazer imposto de renda, me permita uma brincadeira, diante de Deus, apresentarmos as nossas contas de maneira íntegra para um leão que não quer ajudar, mas diante do leão de Judá. Servirmos a Deus com a nossa vida e tudo o que nós somos. A cruz é o fundamento histórico, a essência da adoração. Ele legitima a adoração na nova aliança. Adoração, portanto, e serviço estão intimamente ligados. Jesus mostrou o caminho da adoração com uma vida de serviço. Na adoração e serviço mostramos a essência da espiritualidade que cultivamos. Espiritualidade que não resulta em adoração e serviço, ela é incompleta e distorcida, diz Calvino, reformador. Serviço a Deus é resultado do cultivo das disciplinas espirituais. Porque nós somos e precisamos ser cristãos que oram, cristãos que meditam na palavra de Deus, cristãos que estão servindo as pessoas e ao próximo, cristãos que estão construindo relacionamentos de maneira disciplinada e que nos tornam não somente irmãos, mas nos tornam amigos. As disciplinas espirituais têm sido abandonadas nas igrejas locais. Ah, minha igreja não está boa, pastor. Olha, o louvor lá não está legal. Olha, o grupo de ação social não está fazendo bem. A escola dominical não está bem estruturada. O trabalho com as crianças. E a gente vem... Por que a igreja muitas vezes se perde? Ah, não, troca o pastor. Ah, não, troca os diáconos. Ah, não, troca o professor de escola dominical. Ah, não, contrata um novo ministro de música. Não, as igrejas se enfraqueceram porque os líderes da comunidade local, os pastores, os diáconos, esqueceram o caminho do secreto do quarto e não oram mais. A oração que é cultivada no secreto do quarto, onde ninguém está vendo, onde Deus pode tocar o nosso coração, pode mostrar os pecados que precisamos abandonar, pode mostrar as áreas enquanto estamos conversando com Deus naquilo que eu preciso mudar, pode fortalecer a minha fé quando estou me sentindo fracassado na caminhada cristã. No secreto do quarto, Deus transforma o nosso coração. E saímos do quarto, então, para servir a família, servir a comunidade e servir na sociedade para darmos testemunho do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Peter Brunner, um teólogo luterano, ele diz que adoração e culto é o serviço, em primeiro lugar, que Deus prestou à comunidade. E nós respondemos agora com o serviço da comunidade perante Deus. O nosso Deus nos serviu, nós estávamos mortos, Ele vem na história, Ele intervém na história, Ele envia o seu Filho, Ele mostra o caminho de salvação, Ele torna a adoração aceita no coração, na cruz do Calvário, na entrega de Jesus e no poder da sua ressurreição. E agora a nossa adoração
é o nosso serviço constante, porque o próprio Jesus veio para servir e não para ser servido. E Ele deixou isso para nós, como igreja, como discípulos e como adoradores, de sermos servos. Evelyn Underhill, no seu livro Worship, ela diz: o culto é a adoração em todos os seus graus, é a resposta de uma alma regenerada ao Deus eterno, e ela tem uma resposta social e orgânica, porque a igreja é a voz e a consciência de Deus na sociedade. O nosso testemunho gera transformação na sociedade. O nosso espírito de servir, olhar atento às pessoas que ainda estão morrendo sem conhecer Jesus, pessoas que estão à margem, sem ninguém se preocupar, sem ninguém suprir as suas necessidades, sem servirmos para mudar essa realidade. Não, a adoração, ela tem um trabalho ao próximo e um trabalho de ação social, que é também essência da adoração. A nossa igreja, temos 5 coros, temos 4 bandas, temos vários cantores, temos estrutura, temos mídias sociais, nós andamos bem no terreno da tecnologia, nós fazemos um monte dessas coisas. E como é que é o trabalho social da sua igreja? Fraquinho. E como é que está o seu trabalho com as creches da cidade? Ninguém visita. Mas também as pessoas não estão preocupadas com os órfãos, com as viúvas, que estão caminhando sós, que não tem ninguém para cuidar dos seus interesses. Há uma resposta na sociedade quando a igreja vive para servir a Deus, servindo o próximo. Muito bem. Vamos lá para frente para a adoração e serviço, o slide 6, tá bom? Porque a gente não pode terminar às 11 horas da noite. A adoração que Paulo nos traz, portanto, é oferecer nossas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A adoração é serviço e indignação de um amor transformador. Não vos conformeis com esse século. A sociedade está deteriorada na sua essência, nos seus valores. E aqui não é uma pregação apenas achando que o conservadorismo nos torna isentos de pecados. Não. Nós queremos ser testemunhas do Senhor na sociedade numa vida de serviço. Adoração e serviço é fruto de uma mente renovada. Adoração é fruto da graça de Deus. E Paulo nos deixa esse ensino reconciliador com o pensamento de Tiago. É a graça de Deus que nos deu a capacidade de termos fé. E a graça de Deus que nos ajuda agora a cumprir a razão existencial que ele escreveu para a igreja de Éfeso. Vocês agora vão trabalhar nas boas obras, as quais de antemão eu preparei para vocês. Vocês são cristãos agora. Eu sou do tempo quando você falava assim, sou crente. Nós éramos admirados na sociedade. Mas tu é crente mesmo e vive essa mediocridade de vida cristã? Eu sou crente, mas não vivo, mas não pratico, não quero esse nível de compromisso, não quero servir a Deus, mas eu quero um Deus que me sirva. E quais são as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela? Primeiro, testemunho. Deus espera o nosso testemunho daquilo que nós já conhecemos do nosso Senhor Jesus. Segundo, uma vida de serviço numa adoração horizontal. E olha como Tiago coloca isso de uma maneira muito clara. Versículo 19, ele diz que precisamos de uma mente renovada para adorar a Deus e servir a Deus. Tiago, capítulo 1. Serviço é sinal de acolhimento da palavra. Acolham essa palavra que está sendo implantada em vocês. Vamos acolher a palavra de Deus na sua totalidade. Temos que viver a mensagem e o que Deus espera de nós na sua totalidade, não apenas em fatias da mensagem de Deus. E Tiago vai mais ainda.
Serviço é prática de uma fé viva e coerente, no versículo 22. Serviço resulta e é um sinal de liberdade. Nós fomos resgatados por Deus para uma vida de liberdade, não de libertinagem. Nós somos livres aqui nesse país para amar a Deus. Nós somos livres nesse país para temer e servir a Deus. Nós somos livres para darmos testemunho da nossa fé. Nós somos livres para cantar louvores a Deus. Nós somos livres e temos a nossa agenda aberta para a agenda do reino de Deus, para servir as pessoas que sofrem na sociedade. Nós somos livres, irmãos. Somos livres. E vivemos esse ano aqui, lamentavelmente, com um discurso dizendo, as igrejas vão fechar. Olha, as igrejas não vão fechar. Nós temos liberdade de amar e servir a Deus. Estava um missionário muçulmano dando testemunho na igreja, não pudemos transmitir, claro, e ele falava assim, que papo é esse aqui no Brasil de dizer que nós estamos sendo perseguidos? Vocês não sabem o que é perseguição? Não, nós temos privilégios no nosso país. E não usamos esses privilégios para darmos um bom testemunho de Jesus na sociedade. A verdadeira adoração. Versículo 27, não esqueça disso, grave na sua Bíblia. A verdadeira adoração, a verdadeira religião pura e sem mácula, a tresqueia de Deus verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e nos guardarmos incontaminados do mundo, santificação. Já disse isso hoje de manhã, aprendi isso com a minha mãe. Testemunho dela, tinha dom de misericórdia, trabalhando na penitenciária do Estado, na casa de detenção, a assessoria jurídica para as detentas, procura de creches para os filhos de detentas, cuidando dos idosos no Lar Batista em São Paulo. Irmãos, há creches esperando a nossa presença e o nosso amor, e a nossa vida de misericórdia, de serviço, a casas de idosos que são esquecidos, colocados ali pelos seus familiares e que esperam visitarmos, cantarmos para eles, darmos o nosso abraço e procurarmos nos envolver com as viúvas. Órfãos e viúvas, não tem ninguém que está cuidando dos interesses deles. Nós, cristãos, servos de Deus, somos livres para servir as viúvas e os órfãos. Tiago capítulo 2, versículo 8. E eu vou concluir a nossa mensagem. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a ti mesmo, vocês estarão agindo corretamente. Essa é a lei do reino. Por que Tiago enfatiza isso? O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O rei veio, se encarnou. O reino de Deus se instala em homens e mulheres que vão se tornando seus discípulos, que se arrependem dos seus pecados, que entregam as suas vidas a esse Jesus. O reino de Deus vai se instalando em nós. Só que há igrejas que perderam a mensagem do reino. São instituições, tem CNPJ, tem história, mas não estão mais pregando o evangelho do reino. Howard Snyder lançou um livro maravilhoso da BU Editora, Comunidade do Rei. Eu posso ser uma igreja, instituição religiosa, que não tem nada a ver com uma igreja do reino. Porque é uma igreja que é do reino, prega o evangelho do reino, prega os valores do reino, prega a cultura do reino, e se identifica, e é de fato testemunha como uma igreja do reino de Deus, que está debaixo da autoridade de Jesus, aleluia. Há muita dor na sociedade porque a igreja está ausente. Há muito choro nessa noite porque a igreja está ausente. Há pessoas solitárias que não têm recebido uma palavra de consolo
e de dizer e receber palavras que essas pessoas são importantes com a sua história. Então, se uma igreja não tem um trabalho de socorro, de misericórdia, se não faz um trabalho na prática de boas obras na sociedade, ela não é uma igreja de adoração. Ela só tem música. E a música vai ter o seu valor quando ela tem a perspectiva de ministério de serviço a Deus. Jorge Redder, meu querido amigo, compositor de tantas músicas que cantamos aqui, me ajudou a entender isso. Ficamos 6 meses estudando com a igreja o que era adoração. E ao final do tempo de estudo do que é adoração, nós concluímos que o trabalho social de misericórdia está debaixo do guarda-chuva da adoração. Eu não canto, mas eu posso servir. Eu não toco, mas eu posso servir. Eu posso ser canal do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do consolo de Deus, do encorajamento de Deus. E se queremos ser adoradores, meus irmãos, nós precisamos nos encorajar uns aos outros nesses dias que são tão difíceis. E eu quero encorajar os irmãos nessa noite, a que enquanto a mente de vocês vão sendo transformadas pelo Espírito Santo, que vocês apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto e a nossa adoração racional. Deixe legado. Entregue os seus pães e peixes. Há muita gente precisando ser alimentada e suprida, e Deus quer usar você para ser um adorador para a sua glória. Pastor Paulo, grato pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do meu coração. Vocês ouviram várias coisas aqui. A instrução bíblica é: examinem tudo, avaliem tudo e retenham o que é bom do que pude compartilhar essa noite. Que o Senhor abençoe todos da comunidade da fé e aqueles que estão aqui pela primeira vez, que não são ainda cristãos. Nos perdoem se muitas vezes o nosso testemunho na sociedade não é um bom testemunho da presença, do amor de Deus em nós. Nos perdoe. Mas nós queremos servir a Jesus. E queremos buscar a santificação. Porque sem santificação nós jamais veremos a Deus. Essa é a palavra do coração de Deus para essa noite, para cada um de nós. Para os irmãos que estão no ministério da adoração, só um encorajamento. A adoração é mais do que música. A música é o resultado daquilo que Deus está fazendo no nosso coração. E que todos nós possamos escrever os nossos salmos, de ver Deus nos transformando todo dia e nos tornando mais parecidos com Jesus. Feche os seus olhos. Eu queria também nesse momento orar por você. Eu não sou um pastor que faz apelos, mas meu coração está compungido a pedir que você se consagre novamente ao Senhor nesta noite. Aqueles que quiserem ficar de pé, aqueles que quiserem se ajoelhar, aqueles que querem continuar sentados, do jeito que você quer, você está. Mas esse é o momento de dedicação nossa. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida, pelas histórias, na vida das pessoas que estão aqui nesta noite. Histórias únicas, histórias também que foram na caminhada, vivenciando sofrimentos, lutas, provas. Histórias também de muita realização, de muita alegria. Senhor, nós queremos apresentar os nossos corpos nessa noite como um sacrifício de adoração
usa e faz da nossa vida aquilo que o Senhor deseja. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, e que agrada o teu coração, possa se manifestar em nossas vidas e continuar se manifestando na vida desta igreja. Meus irmãos, minha família, rebanho teu, e o Senhor nos acolhe nessa noite como ovelhas do teu pastoreio. Ó Senhor, derrama do teu Espírito sobre nós, nos conduzindo em toda a verdade. Que o teu Espírito possa nos encher e nós possamos nos esvaziar, assim como o Senhor fez e assumiu a forma de servo. Ó Jesus, grato por esse congresso. Que o Senhor abençoe a equipe pastoral, presbíteros, diáconos, diaconis, a liderança dessa igreja. Senhor, aviva a tua fé, que possamos sempre buscar o primeiro amor e não nos acostumarmos com o serviço da igreja, mas que o Senhor nos sensibilize sempre, nos encoraje sempre, que o Senhor fortaleça nessa comunidade os nossos vínculos de relacionamento. Acabamos de cantar, Pai, cordas que foram partidas, divisões que aconteceram, rompimentos, que o Senhor faça essas cordas se religarem e tocarem novamente para a tua glória. Ó Jesus, obrigado por essa noite e por saber que o Senhor é um Deus soberano, que não perdeu o controle de nada, mesmo em momentos dos nossos erros e desvios. Consagramos o que somos, consagramos nossas famílias, consagramos nossa profissão, consagramos ao Senhor nosso tempo para vivermos a agenda do teu reino. E que deixemos de lado aquilo que não contribui em nada para a expansão do teu reino. Nos dê essa maturidade, esse discernimento. Ó Jesus, muito obrigado por essa noite e por esses dias aqui em Aracaju. Completa a tua obra em nossas vidas e na vida desta igreja até o dia de Cristo Jesus. Obrigado pela riqueza dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que o Senhor assista os órfãos, que o Senhor assista através de nós as viúvas, os viúvos desta comunidade, que possam ter sempre o nosso afeto, o nosso carinho, a nossa presença, o nosso abraço. E lembrar que o Senhor Jesus não abriu mão de nenhum deles e não se descuidou deles. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que as sementes lançadas encontrem um terreno fértil para crescer. Louvado seja o teu nome. No nome de Jesus. Amém.